Você não vai querer que o Zagallo hoje faça... O Zagallo é o maior técnico da história do futebol do mundo em todos os tempos, pra mim. O que ele ganhou é brincadeira, né? Não, ninguém ganhou. Nenhum ser humano no planeta tem os títulos que o Zagallo tem. Nenhum. E ele é o único tetracampeão de Copa do Mundo. Ele ganhou como jogador em 58. E é o único tetra-tricampeão carioca também em 2001. Tetra-tricampeão carioca pelo Flamengo. Tem uma história, inclusive, Foi campeão como jogador, campeão como treinador. Ele foi campeão em todos os clubes, todos os times. E por que o Zagallo foi técnico do Flamengo naquela final? Aquela final fui eu. Foi você, eu que botei o Zagallo. Alguns vascaínos, os que sabem da história, ficam buzina comigo. O gol do Pet existe. O gol do Pet existe por minha causa, por minha culpa. E acaba de chegar Luiz Penedo. Ele não apenas vozeou o gol para a eternidade. Ele não eternizou, exatamente. Acaba de chegar Luiz Penedo. Porque na verdade é o seguinte, o Flamengo vivia naquele momento, deixa eu tentar fazer um resumo. Conta aí. O Flamengo vivia o pior momento interno. Porque o Edilson Capetinha, que ele é um filho desencapado, né? E ele vive ligado na tomada 220, então tudo com o Edilson dava choque. O time era desunido, o Alex não falava com não sei quem, o lateral que não falava com não sei quem, o goleiro não falava com metade do time, o Edilson não falava com o Petkovic, porque o Petkovic também é aquele altíssimo nível intelectual, cara europeu, uma cultura bem acima da média e tal. Ele não suportava certas brincadeiras, criancices, idiotices, coisas que são tão primárias, né? Mas que o jogador de futebol tem, porque é um grupo heterogêneo. Um vem de uma comunidade carente, outro vem da Universidade de Harvard. É um negócio, dá um choque isso. Muitos são crianças, né? Gera conflito. Tem crianças ali, cara de 22 anos com mentalidade de 10. Só que joga pra caramba, é veloz, é hábil e tal, mas no dia a dia, quando você vai pra bastidor, você encontra coisas assim absurdas, que você diz, eu não acredito. Inacreditáveis. Mas não é na ingenuidade, tipo Garrincha, que era ingênuo. São caras que má formação intelectual, familiar, na verdade vítima, né? Mas que depois corrige, tal, com o tempo. Mas nos momentos existem essas coisas. E o Flamengo tinha um grupo dessa natureza. Ele tinha bons jogadores, tinha. Só que eles não se falavam. E o ambiente era pesadíssimo, carregado. O presidente do Flamengo era Edmundo Santos Silva, o vice-presidente era o Júlio Lopes, que é até deputado. Hoje, na época não era. O Edmundo Santos Silva me ligou e disse, olha, nós fizemos um convite, alguns nomes eu vou citar, o Oswaldo de Oliveira, que eu adoro, foi convidado, não aceitou. Filipão não aceitou. Imagina. Ainda bem, o Filipão é uma mala. E não aceitou. Aí ligaram pra... Prepara o corte, Filipão é uma mala. Não, o Filipão é chato pra cacete, né? Ele pensa que ele é o último... É que nem o Rogério Ceni do pacote. Segundo o Milton Leite. Aí o Flamengo... O Milton Leite, adoro ele, meu amigo, gente boa pra caramba. Beijo pro Milton Leite, que é maravilhoso. E aí o Flamengo tinha feito 4 consultas, 4 convites e ouvido 4 nãos. Aí o Edmundo Santos Silva me ligou, ele era o presidente do Flamengo. Pô, Penedo, a gente está precisando de um socorro. Cara, eu não sei mais o que fazer. O Júlio Lopes deu uma ideia aqui de a gente falar contigo e tal. Eu me dava muito bem com ele, aliás, com ambos. E pô, eu estou muito atolado aqui. Eu falei, o que você está fazendo? Eu falei, eu estou na rádio aqui, estou trabalhando. Pô, tu não quer almoçar com a gente? Eu falei, quero. Vamos embora. Daqui a pouco eu vou ficar com fome mesmo. Tá. Vocês são amigos. Ele falou, mas, cara, eu estou atolado aqui, eu não sei se eu vou, talvez vá o Júlio. Então, fim do filme. Júlio Lopes toca de retorno. Penedo, você pode ir para Ipanema para a gente almoçar, que eu estou aqui e tal. Eu falei, posso. Aí marcou, deu o endereço e tal, fui para Ipanema. Sentamos eu, Paulo, meu irmão, que é meu irmão e meu sócio, tio do Rafa, tio Fábio. Aí eu fui zoando ele, é o tio favorito. Um beijo, né, pro tio favorito. Não, é o Paulo. Aí, o Paulo é meu irmão, né, amado, idolatrado. Aí, cara, chegamos lá no restaurante, tal, começando, tal. Aí ele, chorando as pitangas dele lá. Pô, o Flamengo tá nessa situação assim, pô, isso dói. Eu falei, dói em mim também, não é só em você, não. A barra tá pesada, cara. O Vasco vai comer esse bife aí com cebola e tudo. Estão dando mole. Tá, vai dar Vasco do jeito que tá, se o Flamengo não fizer alguma coisa. Cara, eu não aguento mais passar vergonha de convidar o treinador e o cara não aceitar. O cara tem medo, sabe que vem aqui, vai se queimar, que o desafio... O Filipão mandou falando umas coisas lá. O Filipão é muito marrento, né? Por isso que eu não me amarro nele. Ele, se tivesse a metade da importância que ele tem, a gente ia estar comendo capim. Mas aí... que ele acha que ele tem, né? Ele acha que tem? Que ele acha que tem. Tem certeza. Semideus, Ele
Mas ele teve uma época que ele foi um bom treinador. Depois ficou vencido, porque o tempo vence todo mundo, inclusive ele. Mas aí eu falei para olha, cara, principalmente, você tem que ter um agregador, você tem que ter um cara que chegue lá e una o grupo. Ele falou, mas não tem como unir, porque os caras não se dão, e eles têm culturas diferentes, ou culturalmente, eles são completamente desalinhados. Eu falei, mas em qualquer clube é assim? Você pensa que é só no Flamengo? Se for no Corinthians, no Palmeiras, no próprio Vasco, que é o adversário do Flamengo, no Fluminense, no Botafogo, qualquer um, né? Qualquer clube. Todo grupo de futebol é heterogêneo, porque o cara tem aquela coisa ali, é inato, né? O cara jogar futebol, nasceu, tem aquela virtude. Ele é bom naquilo, ele não é necessariamente bom no resto. Uns até têm o intelecto e tem uma cultura mais apurada e tal, mas a maioria não tem. E tem um choque natural. Alguns já veteranos, outros principiantes, choque de gerações. Tem de tudo. Aquilo ali tem que ter um cara que manje bastante disso e que consiga fazer o que o Domingos Bosco assim, né? Fez lá atrás, pavimentou a estrada para o Cláudio Coutinho, aquele time do Flamengo maravilhoso. Bom, mas eu falei, só tem um cara. Quem? Eu falei, Zagallo. Ele falou, por que o Zagallo? Eu falei, por motivos óbvios, né, Júlio? Pode perguntar ao Júlio Lopes isso. Aí, mas qual? Eu falei, cara, o Zagallo tem na mesa de cabeceira 4 medalhas de campeão do mundo. Você acha que algum jogador desses aí, que ao nascer viu o Zagallo já campeão do mundo, ser campeão de novo, ou já bicampeão do mundo, ou sendo tricampeão do mundo, ou quando nasceu, estava vendo, era criança, viu o Zagallo ser tetracampeão do mundo. Você acha que alguém vai ter coragem de se dirigir ao Zagallo, a não ser com reverência? Mestre, sim senhor, e daí pra frente. A conversa com o Zagallo vai ser nesse nível. E aí o Zagallo vai chegar, vai dar um esporro no cara que estiver fazendo tudo errado e vai botar o trem no trilho. Pedindo desculpa por errar gol, pelo amor de Deus, me desculpa, Zagallo. Foi sem querer que eu perdi esse gol. Aí ele falou assim, pô, mas eu tenho muito medo. Júlio Lopes, pergunta ao Júlio Lopes, que é deputado hoje, era vice-presidente do Flamengo. Pô, eu tenho medo de falar que não, vai vazar o quinto não. Eu falei, bom, vou fazer o seguinte, vou fazer o meio campo. Eu tinha um telefone naquela época, era StarTAC. Não tinha WhatsApp na época. Não tinha WhatsApp. Aqui, ó. Peguei o meu telefone, a gente sentado em Ipanema, no restaurante. Não vou falar o nome, né? Mas é no centro ali de Ipanema e tal. Um restaurante legalzinho, aberto. Aí eu peguei o meu telefone, que era um StarTAC na época. Liguei pro Zagallo, falei, Zagallo, Peninho, tudo bem? Peninho, tudo bem? Tal. Falei, Zagallo, vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Não é uma pergunta jornalística, em princípio. Pode virar no futuro. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui de amigos, porque a gente tem uma relação. Conhecia o Zagallo já, né? Há anos e anos. Só de sentado ao lado dele em avião, de ter mais hora que o urubu de voo. Aí, Zagallo, eu tenho uma ideia, cara, que eu não sei se você gostaria, mas o Flamengo está precisando de um cara, pelos motivos... Aí falei, o Flamengo precisa de um cara para unir o único sujeito do planeta que é cabeça coroada, a ponto de ser respeitado por todos, do melhor ao pior, ao mais ou menos, ao consagrado, ao pobre, ao rico, ao milionário, é você. Você, qualquer um vai respeitar. Quer ser feliz no Mengão? Eu falei, você nunca pensou na possibilidade? Você gostaria de voltar? Você está sem clube? Se o Flamengo te convidasse eventualmente... Assim, por um acaso, de repente, eu não vou dizer... Não é uma pergunta porque eu vá repetir, não vou falar no rádio, não. Só estou te fazendo uma consulta aqui em off. Se o Flamengo te contratar, é o problema. Você vai dizer não? Porque o Flamengo não vai te chamar com medo, porque ele está ouvindo não dos outros caras que não engraxam a tua chuteira. Pô, os caras que não sabem nada perto de você dizem não. Então, evidentemente que o Flamengo não vai... Ele falou, não, mas o Flamengo, eu comecei a carreira lá e tal. Aí ele começou a falar um negócio e eu falei, opa, deu bom. Ó, há uma esperança podia dar nisso ruim daqui, e o Flamengo não ia se expor. E eu e o Júlio Lopes acompanhando lá atentamente, assim, de braços cruzados. Qualquer dúvida é só perguntar a ele se eu estou mentindo. Aí o Zagallo falou, não. Olhando no fundo, cheio de expectativas. Eu falei, por acaso, Zagallo, eu estou almoçando aqui com o Júlio Lopes, que é vice-presidente do Flamengo. Eu posso, inclusive, eu queria dar essa sugestão a ele, mas eu não queria dar a sugestão com um não prévio. Se não tem o não prévio, eu, de repente, posso então sugerir seu nome. Posso? Ele falou, pode sugerir. Eu falei, você aceita ouvir uma proposta do Flamengo? Ele falou, aceito. Eu falei, então você faz um trato comigo? Ele falou, qual? Eu falei, se você aceitar,
ser técnico do Flamengo. Eu não quero saber quanto é que o Flamengo vai te propor, quanto você vai ganhar, não quero saber nada disso. Não sou empresário, não estou no meio da história, minha praia é outra. Eu quero ajudar o Flamengo que está numa draga e vai perder o título. E você entrando lá, o Flamengo pode ganhar o título. Eu só quero que você me diga em primeiríssima mão para eu dar a notícia na Rádio Tupi. Só isso que eu quero. Eu não quero saber do resto. Posso passar o... pode sim, pode ser. Eu falei, então não, eu vou passar logo de uma vez. Peguei o telefone e o Júlio Lopes marcou, vou ligar e tal. 40 minutos depois eu estava dando a notícia na Rádio Tupi. Zagallo é o novo técnico do Flamengo. Gol de Zagallo. Só isso. Assumiu Golaço, dirigiu o time e o Flamengo ganhou com o gol, aquele famoso gol do Pet.